Olá a todos. Então, o artigo que nós escolhemos é um mecanismo de precipitação da grafita no ferro fundido cinzento. Eu sou Vinícius Bratti, Catarina, e junto comigo no grupo tem o Luiz Éder e a Lavínia. Só para ter um embasamento, um contexto, a determinação do tipo de estrutura da grafita lamelar formada ali durante a solidificação do ferro fundido cinzento, antigamente só era possível de forma subjetiva. E esse trabalho, esse artigo, ele tem como foco o desenvolvimento de um sistema de diagramas de morfologia, na verdade, junto com correlações matemáticas, para possibilitar uma avaliação quantitativa, para ter algo ainda mais certo. Então, nosso conteúdo dessa apresentação começa com um conhecimento atual, vai para estudos experimentais, processos de pesquisa, caracterização da microestrutura, resultados e, por fim, as conclusões. Então, o ferro fundido cinzento ele tem grande importância aí em termos econômicos. E as suas propriedades mecânicas e físicas elas são bastante influenciadas pela estrutura lamelar da grafita. Então, como já foi falado, o projeto apresentado aí nesse artigo ele tem por finalidade elaborar um modelo para a descrição quantitativa e contínua dessa estrutura e não mais uma análise subjetiva. E para isso foram variados aí os fatores de influência principais, que são a composição química e a velocidade de resfriamento. Até o momento, até hoje, a análise da imagem ela é limitada apenas a uma exibição 2D e que não reflete a complexidade da rede tridimensional da grafita. Então, essa avaliação ela pode ser puramente subjetiva, dependendo da capacidade de quem está observando e quem está fazendo a análise. Com isso, dentro desse projeto de pesquisa do artigo, foram examinadas amostras aí idênticas em relação à distribuição da grafita. E dentro desse contexto de trabalho, ficou evidente que existe uma relação matemática entre a morfologia da grafita e entre a forma também e a resistência à tração. Indo para a parte de estudos experimentais, a gente tem os testes da fundição e a estrutura da grafita ela foi influenciada pela composição química e pela variação das condições de solidificação. Nessa figura que a gente tem aí, mostra o arranjo do teste utilizado. O corpo de prova ele foi submetido a uma dissipação de calor direcionada por meio de um vazamento ali ascendente. O estudo ele foi realizado ao longo do eixo de rotação vertical e com uma distância ali crescente para a interface que vai ser resfriada. As termoanálises, desculpa, foram realizadas então no centro do corpo de prova. Já nos parâmetros metalúrgicos, nos ensaios ali de laboratório, para a determinação básica de relação entre os parâmetros de processo e a estrutura da grafita, foram utilizados banhos fundidos sintéticos, que isso minimiza a influência de alguns elementos secundários. Após isso, todo esse procedimento, ficou. Eles conseguiram chegar num grau ali de saturação que oscilou entre 0,8 e 1,05 nessas proporções de carbono e silício, também de 1,6 para 1,9. Olá, eu sou a Lavínia e vou falar agora sobre o processo de pesquisa sobre a análise térmica. Então, aqui nesse estudo foi feita uma análise térmica por meio da avaliação dos termoelementos instalados no corpo de prova. Então, foi feita uma derivação da evolução de T com relação às temperaturas líquidas e temperaturas sólidas. E aí, a gente encontrou a velocidade de resfriamento dentro do intervalo de solidificação. E por que isso é importante? Porque a velocidade de resfriamento dentro desse intervalo ela vai estar diretamente relacionada com a microestrutura resultante, que é justamente o que a gente está estudando. Então, aqui no gráfico a gente consegue ver no eixo X a velocidade média de resfriamento, que é em Kelvin por minuto, e no eixo Y o comprimento específico da linha, que é chamado de LA. Então, esse comprimento específico da linha é em função da velocidade de resfriamento e do grau de saturação com o carbono e silício. Mais para frente a gente vai ver melhor também como que é calculado e delimitado esse LA, que é o comprimento que a gente vai avaliar. Então, aqui vocês podem entender, né, só para conhecimento, quais são os cálculos utilizados. Então, as fórmulas, né, da velocidade de resfriamento, como a gente viu anteriormente, é este primeiro cálculo aqui, da derivada da temperatura líquida, temperatura sólida em kelvins por minuto.
E aí, o cálculo de LA, que é do comprimento, ele é realizado de acordo com essa segunda equação. Mas como que a gente entende, né, esse U grafita, U borda cortada? São conceitos utilizados para a medição. Então, essa caracterização da microestrutura. Aqui eu trouxe uma imagem de uma grafita apenas representativa, e agora falando realmente do nosso estudo, como que foi feito. Então, foi realizada caracterizada na micrografia, uma ampliação de 100 vezes e depois de 200 vezes. E aí foi realizada de modo subjetivo essa descrição da grafita, de acordo com métodos dentro da ISO, e também foi utilizado tanto o modelo quantitativo quanto qualitativo, porque a gente vai fazendo aqui as determinações dos comprimentos. Então, para definir as medidas entre as partículas de grafita e a matriz ao redor. Então, o LA que eu estava falando é o comprimento específico da linha em 1 milímetro. E como que ele é calculado? Ele é formado pelo quociente do comprimento total da linha limite, então é o contorno de todas as partículas de grafita, e da área do campo de medição, então menos as partículas periféricas cortadas. Dá para entender? Então, mede ali as partículas de grafita menos aquilo que foi cortado. E aí, como que a gente faz esse procedimento? É sempre uniforme. Primeiro, define o valor de dilatação, então quanto que essa grafita inchou. Depois, mede a circunferência de cada partícula detectada. E depois, diminui, subtrai o comprimento dos objetos periféricos cortados. E, ao final, o tamanho da imagem é reduzido pelo valor da área da grafita eliminada. E aí, agora a gente vai ver os resultados. Olá, meu nome é Luiz Eder e eu vou falar aqui sobre os resultados. Velocidade de resfriamento. Quando foi feito no estudo o uso de uma velocidade menor ou igual a 6K por mil, houve uma menor diferença na composição química do material. Já quando foi usado uma velocidade de resfriamento maior, já deu de ter uma mudança mais relevante. A estrutura da grafita não é influenciável pela composição química, aumento da velocidade de resfriamento. Quando a gente tem uma velocidade crescente de resfriamento, também há uma mudança proporcional na estrutura. Grau de saturação. Então, quanto maior o grau de saturação, maior vai ser o LA, ou seja, o comprimento de linha. Proporção carbono-silício tem impacto significativo. Então, quanto maior a proporção do carbono-silício, há uma maior diferença estrutural, e principalmente na área hipoetética. Aqui temos uma relação para determinar o comprimento específico de linha, que foi feita com base nos dados experimentais. E aqui usa basicamente a velocidade de resfriamento e a composição química para conseguir achar a ALA. Aqui nós temos o gráfico da influência da relação carbono-silício, que é carbono-silício 1,9 e 1,6. Aqui são esses S são os graus de saturação. Podemos ver que quanto maior o grau de saturação, maior vai ser o comprimento específico de linha, e também que o grau de saturação aumenta conforme a velocidade de resfriamento. Aqui temos microestruturas, né? O que podemos ver aqui na primeira, né? O comprimento específico de linha de 52 mm na menos 1 e coeficiente de variação de 3,1%. E daí vai indo aqui, né? Várias imagens de diferentes locais. E tá, temos a classe 1, que o comprimento específico de linha é de menos 80 mm na menos 1 e o coeficiente de variação é 10%. Dilatação comprimida e irregular das lamelas. Aqui a gente tem que o comprimento específico de linha na classe 2 é de 80 a 130 mm na menos 1. Área de transição de dendritas e lamelas. E classe 3, que temos aqui o comprimento específico de linha de maior que 130 mm na menos 1,
prestação interdendrítica da grafita. Conclusões. No tópico de conclusões da pesquisa tinha mais informações, só que eu não quis colocar porque ia ficar redundante, já que eu já falei antes. Refino acentuado da grafita, aumento do LA. Precipitações grosseiras da grafita, diminuição do LA. Precipitação regular da grafita, quando o LA é menor que 80 mm e VK menor que 10%. Fatores. Então, todos os fatores estudados influenciaram na pesquisa. Posso dar exemplo aí da taxa de resfriamento, a composição química, tudo teve influência. E todos eles podem ser quantificados com o LA, ou seja, o comprimento específico de linha. Composições fortemente hipoetéticas. Então, quanto mais fortemente hipotética é a composição, menor é a dependência da taxa de velocidade para ter um bom desempenho no quesito do LA. Deixo aqui as referências e obrigado pela atenção.